Pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para falar sobre o nosso assunto da semana, que é o nosso transbordo. E agora eu vou falar sobre o livro de Daniel, o livro do profeta Daniel. Porque o que ocorre? Nós precisamos conhecer e entender, né? Você já leu o livro de Daniel? Aliás, você já leu a Bíblia? Você sabe algumas histórias, algumas coisas, o que está ali? Você já teve a oportunidade de sentar com alguns amigos e discutir sobre isso? Então, alguns irmãos, normalmente a gente comenta, a gente denomina irmãos na fé. Você já reuniu com seus irmãos na fé para falar sobre a Bíblia, sobre os assuntos que está ali? Então, isso é um momento muito gratificante que te ajuda a ter intimidade com Deus. Mas eu vim aqui para falar do livro, não vim para pregar para ninguém. Vamos lá. Gente, essa semana é a semana de ler o livro do profeta Daniel. O objetivo é esse, é ler para transbordar. E quando a gente transborda, a gente aprende duas vezes, né? Existe uma divergência de informação sobre o livro, porque uns dizem que foi o profeta Daniel que escreveu, outros dizem que foi uma terceira pessoa. Essa divergência é de quem é o real autor, né? Quem é o real o escritor. Não se sabe porque a forma com que ele foi escrito dá uma conotação de que esteja à frente daquele tempo. Então, tem-se a sensação de que o livro foi escrito depois, em um período muito lá na frente. Então, tem essa discrepância, entende? Mas tá, tirando isso daí, o livro de Daniel, ele é um livro do Antigo Testamento e ele foi num período antes de Cristo, tipo 400, 500, 600 antes de Cristo, alguma coisa assim. E no Império Babilônico, que era a Babilônia, que tinha o que reinava lá, o rei, era o rei Nabucodonosor. Nessa época, eles guerreavam muito e o rei Nabucodonosor era uma ameaça muito forte para os impérios, para os vizinhos, porque ele realmente ganhava as guerras, né? Então era um período muito tumultuado e ele conseguiu, o rei Nabucodonosor, no reinado dele lá na Babilônia, ele conseguiu derrotar até Israel. Ele conseguiu vencer. Então, como ele venceu tudo, foi levando as pessoas. Ele era muito forte e era uma cidade muito grande, bonita, Babilônia. E lá era conhecido como exílio babilônico, porque o pessoal, muitos judeus, né, que o povo, Daniel veio de Judá. Então, muitos judeus vieram, porque vieram cativos. E também veio pessoal de outros lugares, né, Jerusalém. Então, assim, a palavra certa seria devastou. Ele devastou tudo que estava por ali. Por quê? Porque eles foram guerreando e o rei Nabucodonosor tinha um exército forte, grande, e foi trazendo tudo para cá como cativo, né? E os judeus, eles foram expostos, porque quando ele traz, ele ignora e às vezes até desrespeita a crença, a cultura de lá. Não, lá acabou, agora é aqui. Quem manda sou eu, é do meu jeito, da minha forma. Então teve muito sofrimento por conta disso. Embora eles acreditavam muito nas visões, né? Ah, porque Deus falou isso, Deus falou aquilo. Mas isso não impediu o sofrimento daqueles que eram levados cativos para a terra estranha, que era a terra que tinha ganhado a guerra. No caso que nós estamos falando de Nabucodonosor, da Babilônia, os exilados do Império Babilônico sofriam muito. Inclusive eu estava até ouvindo uma música antes que ele fala nos rios da Babilônia, ao longo dos rios da Babilônia. Né? Teve músicas, que é o Salmo 137. Não, ele é relatado em várias partes da Bíblia, não é só no livro do profeta Daniel. Porque o profeta Daniel viveu nessa época. Então ele viveu nesse tempo e ele tem a história dele nesse tempo. Mas a história do rei Nabucodonosor e depois o filho dele, Belsazar,
e depois o rei Dário, que é o persa, que são os 3 reis, assim, um depois outro, e Daniel estava lá nessa época, foi de muito sofrimento para o povo de Deus. Então ele foi escrito, ele tem uma visão assim da religião, da história de religião e política da época bem turbulenta. Então ela torna e o livro assim é uma tradição de história de fé e redenção ao mesmo tempo, né? Porque Deus fez obras com eles nessa época. Eles dividem o livro, eles dividem o livro em 2 partes, que é do capítulo 1 ao 6, eles falam que é mais narrativo, enquanto o do 7 ao 12 é mais profecia, visão, essas coisas assim. Então, os capítulos importantes do livro, de quando, acho que eu já falei para vocês, né, de Daniel, que Daniel viveu naquela época dos 3 reis, que era Nabucodonosor, Belsazar e também o rei Dário, que é o persa. Como Daniel viveu nessa época, ele era um profeta, ele viveu nesse reinado lá e ele teve muitas visões ou interpretou sonhos. E como Daniel era muito inteligente, eles falam assim, tem uma diferença entre sabedoria e inteligência que eles explicam, eu não vou saber explicar isso para vocês, mas eles falam, porque você é muito o pai de alguém falou que Daniel era muito sábio e inteligente e ele sabia traduzir os sonhos, então é por isso que chamou ele, porque ele era sábio e inteligente. Deixa eu falar para vocês aqui as visões. No capítulo 2, ele fala sobre a explicação do sonho do rei, que o rei teve um sonho e Daniel interpretou. Então, assim, gente, é o decreto. Isso aí tornou Daniel uma pessoa importante. Porque o que acontecia? Como eles tinham muitos astrólogos e videntes, e eles chamavam aquelas pessoas e muitas vezes aquelas pessoas não conseguiam decifrar o que ele precisava. Olha, tive um sonho e para saber o sonho está perturbado meu espírito. E os caldeus disseram ao rei, ó rei, nós daremos a interpretação. Mas não deram. E daí foi quando responderam que ele teria que encontrar Daniel. Então, depois teve o sonho da estátua de Nabucodonosor, que ele teve o sonho para fazer aquela estátua, que era a estátua grandona, que todos tinham que se prostrar na frente daquela estátua. Onde Daniel e os seus companheiros, que eram aqueles 3 lá, Sadraque, Mesaque e Abednego, não quiseram prostrar. Por quê? O Daniel e os amigos deles, eles já vieram com a luz de Deus desde o princípio lá. Porque lembra que quando eles chegaram, ele falou, olha, pro chefe da cozinha lá, quem servia comida para eles, eles estavam levados cativos, mas Daniel teve a coragem, Daniel teve a autoridade de falar, não, nós não comemos essa comida, faça um teste com nós, faça um teste durante 1 semana. Se nós estivermos fracos, enfraquecidos, pode dar a sua comida para nós. Mas se nós estivermos bem, continua com a nossa comida, porque ele era só frutas, legumes, uma comida saudável. Tanto que hoje eles falam que é o jejum de Daniel. Não é jejum de Daniel. Daniel era estilo de vida. Ele tinha uma vida saudável. Quando passou 1 semana que eles foram ver, Daniel e seus amigos estavam mais bonitos do que todos os outros do rei, os outros mancebos do reino. Então o que aconteceu? Continuou dando a alimentação de Daniel, dele e dos amigos dele. Então, assim, quando fez a estátua que mandou prostrar, eles não aceitaram. Aí foi um milagre que aconteceu. O que aconteceu? Jogaram 3 e vejo 4. Então Deus fez uma obra. Isso daí também é uma história que abalou praticamente, né? Então é uma história bem tradicional. Depois teve a história da mão escrevendo na parede. Olha, veja bem, vamos por partes. O sonho da estátua e a realização do milagre da estátua, que jogaram eles no forno de fogo ardente,
era do rei Nabucodonosor. Já a escrita na parede era do rei Belsazar, que era filho do rei Nabucodonosor. Então, quer dizer, já era uma longa data, mas foram acontecimentos importantes. O que houve? O rei Belsazar, que era o filho do Nabucodonosor, levou uns vasos de ouro, coisas de um local que era sagrado, levou para ele. E fez uma festa com mais ou menos umas 1000 pessoas, incluindo mulheres, concubinas, amigos, líderes grandes, e fez a festa. Quando eles fizeram essa festa, ele utilizou como se fosse dele os vasos de ouro que era santificado para beber. Para fazer beber vinho, para fazer tudo. Quando ele bebeu, que ele fez as movimentações dele lá, e que ele já estava bêbado, embriagado, ele viu uma mão, com os dedos de uma mão escrevendo na parede. E aquilo ali também, e a escrita ficou e a mão sumiu. E aquilo ali também deixou ele muito aflito e ele precisava de alguém que, qual que é a palavra? Traduzisse, interpretasse. Eles falavam interpretar. Isso daí também foi um fato histórico, porque quando ele queria que interpretasse aquilo, os astrólogos, como que é o nome que eles falam? Os astrólogos, videntes, todos os sábios que foram lá não conseguiram interpretar, porque eram 4 palavras. Mais uma vez Deus mostrou Daniel. Aí a mãe do rei falou, olha, seu pai, na época de seu pai, tinha um rapaz muito inteligente e sábio, e o espírito dos deuses do bem estão com ele. Então eles já sabiam que o espírito de Deus, que é o Deus do bem que eles falavam, andava com Daniel. Então, gente, vejam bem, isso daí é o testemunho. E mandou chamar Daniel, e Daniel falou para ele, olha, ele explicou o significado das 4 palavras e falou, você vai morrer porque você fez isso e isso, seu reinado acabou aqui. Na mesma noite o rei foi morto, e quem tomou o poder foi o Dário, rei Dário, o persa. Dário, alguma coisa assim, rei Dário, o persa. Então ele tomou o poder. Foi quando veio a história dos leões, da cova dos leões. Porque rei Dário reconhecia e honrava muito Daniel e seus amigos. Porém, tinha gente ali em volta tomado, porque para você ir contra uma pessoa que todos sabem que tem o Espírito de Deus, para você ir contra ele, você tem que estar com o Espírito contrário, né? Então a gente deduz assim, e a gente fala que, eu falo que essas pessoas tinham um Espírito contrário, e falou, não, vamos pegar Daniel. Utilizando-se da vaidade, do ego do homem, porque como é bom a pessoa chegar em você e falar, nossa, você é bonito, você é poderoso, você é inteligente, aumenta seu ego, eleva sua autoestima, né? E fizeram isso com o rei. Enganaram o rei, falou, rei, vive tu e vive a tua alma, que ninguém proste perante ninguém, outro Deus a não ser você. E o rei se envaideceu e assinou o decreto, um documento, né? Na época o nome era edito. Ele assinou esse documento. Quando ele assinou o documento, ficou tranquilo. Foi o prazo dele assinar. As pessoas que mandaram ele assinar voltou e falou, olha, aquele Daniel está orando 3 vezes com as portas, com a janela aberta para o lado de Jerusalém. Daniel veio de Judá, Daniel veio cativo. E ele estava ali por quê? Pela inteligência, pela sabedoria, pelos espertais que Deus deu para ele. Mas eles queriam tomar. Então agora nós vamos jogar ele na cova dos leões. E foi o que ocorreu. Só que Deus sendo maravilhoso, Deus não perdendo nenhuma batalha, foi quando aconteceu o fato de que Daniel passou a noite. Gente, essa explicação, esse fato, ele é muito interessante, porque jogou Daniel na cova dos leões. A gente fala assim, mas a gente não sabe o que quer dizer isso daí, espiritualmente, quando jogaram Daniel na cova dos leões. O que quis dizer? Aquilo simbolizava o quê? Que ele teve um símbolo. Tá, pois bem, Daniel ficou lá com os leões. E o rei Dário, não dormiu, ele passou a noite. De manhã ele levantou e foi correndo lá.
Oh, Daniel, vive Deus e vive tua alma, que os leões não te devoraram. E Daniel conversou com ele, os leões não tinham devorado Daniel. O que eles fizeram? Catou todos aqueles que o acusaram e lançou. E eles não chegaram ao fundo da cova. É o que está escrito. Eles não chegaram ao fundo, foram estraçalhados pelos leões. Gente, por quê? Isso tem um motivo. Isso tem um motivo, tem uma explicação. Mas na hora certa, o Espírito Santo vai mostrar para cada um essa interpretação, tá? Então, e aí continua o reinado, e a relevância dela é isso. O que significa Daniel com aqueles leões? O que significa a inteligência de Daniel decifrando tudo naquele reino? E onde estavam os outros, os sábios, os videntes, os astrólogos? Sumiram. Daniel ficou ali falando então assim, gente, quando Deus quer fazer algo, Ele faz. Mas assim, precisamos ter fé para ver e entender. Precisamos entender tudo que Deus faz, porque tudo que Deus faz é santo, é puro e é perfeito. Então vamos nós, quando a gente lê alguma parte da Bíblia, isso aqui é uma sugestão que eu dou para vocês. Quando vocês lêem alguma parte da Bíblia, vocês peçam para Deus te dar, clarificar a sua visão. Porque cada parte ela tem um significado espiritual. Porque quando Deus faz uma obra, tudo que acontece aqui já foi acontecido no céu. É só uma réplica. Então daí para frente foi mais as visões que Daniel tinha, que foi evidenciado no livro. Ele teve as visões dos 4 animais, a visão das 70 semanas, e tudo isso ficou escrita, porque as lições que deixa pra gente é a fé, como que os amigos dele ajudou ele a superar os desafios, porque Daniel, na verdade, foram muita gente, mas nem todos são nossos amigos. Então Daniel tinha esses amigos, que eram os 3 que foram lançados na fornalha. E a proteção de Deus também sobre ele, quando ele estava na fornalha. Mas por que Deus protegeu? Então, é isso que eu falo para vocês. Peça a clarificação de Deus para te explicar o motivo, por que aconteceu aquilo, por que aquela proteção. Espiritualmente tudo tem uma explicação e tem um movimento muito bonito espiritualmente. E as profecias do livro, elas foram cumpridas. Tudo que Daniel falou foi cumprido. Embora alguns foi em outra época, mas foram todas cumpridas, porque as promessas de Deus, elas não voltam vazias. Elas não voltam. E de Daniel não voltou. Então, assim, é muito... O livro são só 12 capítulos, então se eu fosse falar para vocês aqui, eu poderia até ler. Olha, o Império Medo-Persa, ele será destruído pelo rei da Grécia. Foi uma das profecias. O reino será dividido em 4, guerra entre o rei do sul e o rei do norte. Daniel profetizou e aconteceu. Porque, embora são muitos anos, né, muito tempo, mas não existe mais o reino do Império Babilônico, foi destruído. Mas quem profetizou? Daniel profetizou para os reis da época. Um anjo anuncia a Daniel os acontecimentos dos últimos anos. Então ele foi lá e profetizou, ele abriu a boca, ele falou tudo, ele não deixou nada para trás. Então, os últimos tempos, as palavras seladas, foi tudo assim, repassado para o rei da época. Porque como Daniel, aqui fala que ele pediu para ele selar o livro até o fim, muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. E eu, Daniel, olhei e eis que estavam outros 2, um desta banda à beira do rio e outro da banda à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas: que tempo haverá até o fim das maravilhas? Ele fez uma pergunta: qual o tempo haverá até o fim das maravilhas? E o homem que estava sobre as águas do rio, quando ele levantou a mão direita, ele jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, é tudo tudo por parábolas. Por isso que eu falo para vocês assim, precisa de pedir para Deus te dar clarificação, porque olha,
ele falou, depois de um tempo, e metade de um tempo, quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Então ele profetizou que iria destruir todo o povo santo. Então, algumas profecias já foram cumpridas e outras ainda aguardam cumprimento. Acredito que essa da destruição de todo o povo santo ainda não foi cumprida. Por que será que destruiu todo o povo santo? Não destruiu ainda não. Então nós precisamos aplicar isso na nossa vida. Precisamos aplicar. Isso é o que eu tenho para passar para vocês. Eu agradeço a todos que me assistem as minhas lives. Isso é o que eu tenho para passar para vocês do livro de Daniel. E vamos que vamos para a próxima, porque na próxima semana tem outro livro bíblico e vamos ler e eu vou vir aqui falar para vocês. Eu não vou ler o livro inteiro, não vou falar tudo, mas a gente fala um pouco de cada profeta, de cada autor do livro, de cada personagem principal, das figuras mencionadas no livro. Isso a gente vai falar, porque vocês precisam, assim, ter uma informação que te desperta para você saber que desde antes, desde aqueles tempos, Deus já fazia obra na terra. Deus já tinha os seus escolhidos para trabalhar na obra, para levantar a bandeira. Entende? É isso. E para vocês, muito obrigada e até o próximo vídeo. Eu volto com mais vídeos ainda essa semana, tá? Porque essa semana é só amanhã. Domingo já é a próxima. É assim.